Amém. Mateus 6, versículos 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Farei a leitura de novo. Versículo 22 de Mateus 6. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Sempre quando eu tenho oportunidade de me referir a essa passagem, eu me refiro com muita alegria no meu coração, porque eu acredito que ela pode trazer muitas revelações acerca do nosso dia a dia e acerca da forma como nós vemos as coisas. O tema da mensagem de hoje é a pureza do olhar. Esse é o tema dessa manhã. O Senhor Jesus está querendo dizer para cada um de nós de que nós podemos ver a mesma situação com um bom olhar, e se eu olhar para aquela situação com uma visão correta, eu terei luz no meu corpo. Mas se eu olhar para aquela mesma situação com um olhar maldoso, com um olhar julgador, com um olhar crítico no mau sentido, porque ser crítico não é mal em si, mas dependendo, a gente tem um coração meio como que obstinado, teimoso, e a gente olha para aquela situação, mesma situação que alguma outra pessoa já viu, mas viu com bom olhar. Mas se o meu coração está contaminado e eu olho para aquela situação com um olhar negativo, o meu corpo vai sentir o veneno do ressentimento, porque eu olhei para aquela situação, olhei para aquela pessoa, interpretei ou fiz uma leitura que não foi a leitura correta, e então de repente eu começo a perceber se destilando na minha alma toda sorte de sentimentos ruins, e toda sorte de pensamentos e de emoções que podem culminar em morte, que pode culminar em rompimentos, pode culminar em algo maléfico. E é exatamente disso que Jesus está tratando. Se teus olhos forem bons, por isso ele traz uma advertência: cuida do seu olhar. Veja como você olha para as situações da vida. Veja como você encara um desemprego. Se você olhar para o desemprego com um olhar divino, você vai encontrar no desemprego uma oportunidade de alguma coisa boa que vem para frente. Mas se você olhar para o mesmo desemprego com o olhar da incredulidade, o veneno da incredulidade será destilado na sua alma e no seu coração com tal intensidade, e aquilo vai te levar ao desespero, do desespero à depressão, e da depressão ao isolamento social, à doença física e emocional. Tudo porque você olhou para a mesma situação com um olhar indevido. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. E eu gostaria que você nesse momento aqui pudesse começar a julgar um pouquinho como você tem olhado as situações da sua vida, para que você possa ter um diagnóstico de qual é a intensidade de luz que há na sua vida. Talvez você tenha chegado hoje meio entenebrecido aqui nesse culto. Quem sabe você tenha chegado aqui com a alma meio escura, meio nebulosa, e não sabe por quê. Mas na medida em que a palavra começa a agir na sua vida, você olha para trás e começa a perceber: gente, eu tive uma briga ferrenha com meu sogro. Eu tive uma briga que me deixou baratinado, que me deixou sem chão. E a partir daquela contenda, a partir daquela briga, alguma coisa se escureceu dentro de você. Porque de repente você olha para aquela pessoa e já não é mais a mesma. Você olha para aquela pessoa e já não tem mais o mesmo carinho, não tem mais a mesma proximidade e intimidade que tinha antes. Se teu olhar se escurece
todo o teu corpo se entenebrece. E hoje o Senhor está querendo trazer a luz do Evangelho no seu coração. E essa luz, quando entra, ilumina os seus pensamentos, ilumina a sua alma, ilumina o seu coração. E aí você vai perceber uma coisa sobrenatural, como que alguém arrancando esse véu escuro, arrancando essas escamas dos teus olhos. E então você vai olhar para a mesma pessoa e você vai amar essa pessoa como você nunca amou antes. Pera, mas ela não me pediu perdão. Mas não tem a ver com o pedido de perdão do outro. Tem a ver com a cura do seu olhar. Tem a ver com a pureza do seu olhar. Porque se teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ter luz. E não depende do outro merecer ou deixar de merecer. Depende daquilo que Deus ministra no teu olhar, ministra dentro da forma como você vê. Então você vai ver com o olhar de Deus. Há duas situações que eu gostaria de compartilhar, que falam bem sobre a necessidade de nós cuidarmos do nosso olhar. Gênesis, capítulo 4, de 1 a 7, são apenas duas experiências que gostaria de citar. Gênesis 4, de 1 a 7. Uma passagem bastante conhecida. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. E depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Um conflito em família, Caim e Abel. Todos nós conhecemos a história de Caim e de Abel. A Bíblia diz que Caim um dia trouxe uma oferta para Deus, do fruto da terra. E Abel, que era o mais novo, também trouxe uma oferta para o Senhor dos seus animais. A Bíblia diz que Deus não se agradou da oferta de Caim e não se agradou de Caim. Mas Deus se agradou de Abel e se agradou da sua oferta. Sem entrar muito no mérito, apenas, claro, queria dizer para os irmãos o seguinte, que Deus não aceitou a oferta de Caim, porque Caim sabia o que Deus queria receber, mas não deu para Deus o que Deus queria receber, deu o que ele quis dar. Ele havia aprendido com Adão e Eva qual era a oferta agradável a Deus. Caim sabia, era o mais velho. No entanto, ele apresentou aquilo que ele quis dar, e não o que Deus queria receber. No entanto, Abel, sabedor de qual era a oferta que agradava a Deus, apresentou, matou o seu animal e entregou para Deus, e era aquilo que Deus queria. Então Deus se agradou da oferta e Deus se agradou da atitude. Mas tirando um pouco de lado disso, o que eu quero dizer é, como é que nós vemos uma repreensão? Quando Deus chegou para conversar com Caim, disse: Caim, por que você está irado? Basta você corrigir a rota que vai dar tudo certo. Você não precisa ficar nervoso, você não precisa ficar desesperado, você não precisa ficar ressentido. Caim, quando percebeu que Deus não havia aceitado a sua oferta e nem o seu coração, ao invés de olhar para Deus com um olhar bom e aproveitar a oportunidade de corrigir a rota, ele escolheu um outro caminho. Qual foi o outro caminho que Caim escolheu? O caminho do ressentimento. Ele não encontrou em Deus
uma oportunidade, Deus estava dando uma oportunidade. Caim, você errou, mas não é o fim do mundo. Olha, se você proceder bem, você vai ser aceito tanto quanto o seu irmão. Eu não faço acepção de pessoas. Corrige a rota, corrige o problema, acerta o procedimento e acerta o coração. Porque se você se alinhar à minha vontade, aproveita e na segunda vez você vai acertar. Quantas oportunidades Deus tem lhe dado? Quantas vezes Deus chega para você para dizer, escuta, dessa vez você não acertou, mas corrige a rota e você acerta da segunda? Quantas vezes temos que tentar de novo? Mas não encaramos, às vezes por causa de um olhar escurecido, nós não entendemos que Deus vem a nós para nos dar uma segunda chance. Eu queria que você dissesse para o seu vizinho, o seu Deus é um Deus de segunda chance. Diga isso para ele. Ele é um Deus de segunda chance. Quando ele vem para Caim, ele não vem com um cajado na mão ou com um machado na mão para arrancá-lo da presença dele. Não apenas dizendo, Caim, você não acertou de primeira, mas você pode acertar na segunda. Se você proceder bem, eu vou te abençoar, tanto quanto abençoei o teu irmão. Mas qual foi o caminho que Caim escolheu? Do olhar obscurecido. A partir daquele momento, quando Deus diz, escuta, se você proceder bem, vai haver acerto e tudo vai correr bem, mas se você proceder mal, o pecado jaz à porta, o teu desejo será sobre ti, mas cabe a você dominá-lo. Caim, cuidado, porque quando você não olha para as oportunidades da vida com um bom olhar, você corre o risco de contaminar o seu coração. E o pecado vai começar a rondar a sua vida. Naquele momento, o que aconteceu? Por causa de um olhar errado, por causa de um olhar obscurecido, ele começou a perceber o veneno do ódio e da inveja dominando o coração dele. E a cada dia que ele olhava para o irmão, ele se lembrava da rejeição, ele olhava para o irmão e se lembrava da repreensão de Deus, ele olhava para o irmão e não conseguia ver no irmão uma oportunidade de crescimento a ambos. A única coisa que ele queria era matar o irmão. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Talvez você tenha orado por muito tempo para que um colega seu de trabalho fosse mandado embora. Não aguento mais trabalhar com essa pessoa. E quanto mais você ora para ele ir embora, mais ele fica. E mais ele é promovido. E mais Deus te ama para promovê-lo. Porque Ele está promovendo a ele para salvar o teu coração. Para te dar a oportunidade de você olhar para aquela situação, não com olhar de inveja, nem de competição, nem de ira. E talvez, quanto mais você ore pela remoção de um problema, mais aquela situação se estabelece. O que é isso? É Deus te amando. E é Deus te dando a oportunidade de você ser curado por completo. Até que você possa olhar para essa mesma pessoa e um dia desejar de verdade que ele prospere. Quando houver essa conversão no seu coração, do mal para o bem, aí você se converteu. Aí o seu coração se tornou bom. Aí o seu olhar deixou de ser um olhar tenebroso. Se teus olhos forem bons. O que quer dizer, querido? Que a partir de hoje você deve empreender uma jornada de oração por todas as pessoas que te feriram e que te ofenderam.
A princípio você vai se ajoelhar em favor dessa pessoa, meio de má vontade, com o coração amarrado. Mas você vai dizer: Senhor, eu vou a cada dia estar aqui, até que meu coração amoleça, até que eu de verdade deseje o bem dessa pessoa, até que de verdade eu me alegre com o sucesso dessa pessoa, até que de verdade alguma coisa aconteça dentro de mim, até que meus olhos se tornem bons. Porque quando meus olhos se tornam bons, todo o meu corpo tem luz. E aí vamos entender a oração do Pai Nosso. Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. E não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Não me deixe cair na tentação de não perdoar. Não me deixe cair na tentação de me manter no obscurecimento do olhar e do coração. Não me deixe cair na tentação de permanecer na intriga. Não me deixe cair na tentação de ser seduzido pelo mal na minha alma, nos meus pensamentos e no meu coração. Não me deixe cair na tentação. Livra-me do mal. E que eu possa orar por essa pessoa, até que ele prospere. Mas não somente até que ele prospere, até que eu verdadeiramente deseje, do mais profundo do meu coração, que ele prospere. E que isso seja real, seja intenso e seja verdadeiro daqui para fora. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Todo o teu corpo será doente. Você já sentiu seu corpo doendo nas juntas? Não pela idade não, porque a idade vai chegando e a gente vai sofrendo por outros motivos. Mas você é jovem, saudável, e de repente está percebendo que está tudo entrevado, está tudo amarrado. Que não tem parte sã no seu corpo, do alto da cabeça até a planta dos pés. Pode ser que você esteja contaminado pela raiva, contaminado pela ira, porque Deus aceitou a um e não aceitou a você. Abriu uma porta para alguém e ainda não abriu para você. E quando você vê a foto daquela pessoa prosperando, você se morde por dentro. E você se consome e você morre por dentro. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se teus olhos forem maus, todo o seu corpo vai manifestar a doença dessa distorção de visão. Estou falando sobre a pureza do olhar. E a última experiência se encontra no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 6, de 14 a 17. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Essa é uma passagem maravilhosa, que fala de um cerco do inimigo ao redor da casa do profeta Eliseu. Não contra o profeta tão somente, mas contra toda aquela cidade. Mas quando o profeta Eliseu saiu para fora e ele viu aqueles carros do exército inimigo cercando a casa do profeta, o profeta viu com os olhos naturais que havia ali uma multidão de soldados,
prontos para a batalha. Mas o servo do profeta, que não tinha sido desenvolvido ainda na capacidade de ver, espiritualmente falando, quando o servo do profeta saiu para fora e viu aquele grande exército, ele temeu no seu coração. E sabe quando a gente tem uma visão, a gente recebe uma notícia e a gente estremece todo? Não sei se você já teve esse tipo de experiência, uma notícia ruim, alguma coisa que você viu e parece que vem um calafrio que perpassa o seu corpo inteiro e você fica ali, meio impactado com aquela notícia. Foi isso que aconteceu com aquele servo. Ele viu o exército inimigo e falou: ai, meu Senhor, que faremos? O que o profeta experiente disse? Não temas. Olha só a palavra que ele responde no versículo 16. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Levante a sua mão hoje, agora, nessa hora, e diga: Senhor, abra os meus olhos para que eu veja, não com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais. Você pode dizer para o seu vizinho: Deus está abrindo a sua visão espiritual hoje. Diga isso para ele. O que eu estou dizendo aqui é algo muito simples, mas é verdadeiro. Porque ter uma visão espiritual dos problemas é aquilo que a gente precisa todos os dias. Todo dia você olha para a sua conta bancária. Pelo menos no meu caso, não sei se... Todo dia precisa chamar um monte, Senhor, que meus olhos se abram. Você tem alguma coisa na sua vida? Você tem algum desafio na sua vida para o qual você precisa ter uma abertura de visão? Em alguma área, em algum momento, você precisa. E meu querido, eu queria que você recebesse essa palavra no seu coração, que pode se encaixar como luva para qualquer coisa da sua vida, porque a Bíblia diz: não estejais inquietos por coisa alguma. E quando a Bíblia diz por coisa alguma, é por coisa alguma. É uma febre no filho, é uma situação financeira, é uma viagem, é uma necessidade, é um problema que não se resolveu. E quanto mais você vai crescendo, eu queria que todos nós chegássemos à estatura do profeta, não do servo do profeta, porque o servo do profeta, o discípulo do profeta, ainda é imaturo, e talvez nós sejamos imaturos ainda. Estamos caminhando com o profeta, caminhamos com a palavra, mas ainda não conseguimos ver as coisas. E então, a primeira visão que temos é a dos soldados, é a da guerra, é o do que não vai dar certo, é o do que está cercando, é o primeiro impacto, é a primeira visão que nós temos. Até que chega o profeta maior, toca no nosso ombro e diz: Senhor, abra os olhos dele, para que ele veja. Abra os olhos dele para que ele veja. Vê o quê? Quando o Senhor abre os olhos, você vê para além dos números, para além das pessoas, para além do que é terreno, para além dessa cortina, para além do que é essa lâmpada, para além do relógio. Há uma visão espiritual que você vê com esses olhos fechados. Você fecha esses olhos, mas você abre o coração. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem olhos de fé, que possam constatar a realidade. Eu cheguei até aqui por causa da graça de Deus. Eu cheguei até aqui porque Deus me sustentou, porque Deus me guardou. Olho para trás e vejo a fidelidade de Deus naquela crise, naquela luta, naquela escassez, naquela doença, naquele problema, naquela morte, naqueles grandes obstáculos, mas Ele me livrou e Ele me guardou, Ele me fez chegar até aqui.
Ora, o Deus que me trouxe até aqui não cumprirá todo o propósito para o qual eu nasci? Certamente. Mas para isso eu tenho que ver. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá fé. Então, meu amado, quando você estiver meio agitado, quando você estiver meio sobrecarregado, ansioso, com uma série de evidências de coisas que não dão certo, você tem que fazer parar tudo e entrar no recôndito da presença de Deus até que Ele abra os seus olhos. E aí você vai ver, ao invés de enfermidade, você vai ver saúde. Ao invés de crise, você vai ver saídas. Ao invés de morte, você vai ver vida. Porque se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se teus olhos forem maus, não só no que diz respeito aos relacionamentos, maus no sentido de incredulidade, maus no sentido de algo que você não conseguiu crer, que você não conseguiu ver, de impossibilidades. Se teus olhos forem bons, se você conseguir ter um olhar de fé em meio a situações impossíveis, teu corpo terá luz, e teu corpo terá paz, e você vai conseguir dormir. E a cada dia você vai se desvencilhar um pouquinho mais dos remédios de que você se utiliza para conseguir dormir, porque você não tem paz. Você vai começar a perceber que a ansiedade será substituída por algo bom, porque você começa a ver as coisas de uma forma diferente. Esse hino que nós cantamos é um versículo bíblico. Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Está escrito, está na palavra. Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Veja a bondade de Deus por onde você caminha. Aprenda através das dificuldades. Cresça no meio das adversidades, mas sempre com um olhar bom. Queria te convidar a orar um pouquinho. Vem aqui à frente, por gentileza.